Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo todo dia. Curtam e comentem sussurros da mente. Imagine uma sala menos grande, barulhenta, cheia de gente. Todos ali buscam sucesso. Alguns seguem regras, trabalham até a exaustão e mantêm princípios. Outros mentem. Manipulam informação e pisam no que estiver no caminho. E mesmo assim, com frequência, são esses últimos que alcançam o topo. Por que acontece? Por que o mundo parece beneficiar os piores? Essa pergunta atravessa séculos e culturas. Olhe para a história. Impérios erguidos por mãos de ferro. Corporações comandadas por executivos dispostos a sacrificar tudo por crescimento. Movimentos políticos reconstruídos por quem não se coíbe em usar qualquer meio. Não é mera coincidência. Há padrões psicológicos, sociais e evolutivos que tornam certos comportamentos vantajosos em contextos competitivos. Em termos evolutivos, as pressões eram claras. Quando recursos são limitados, hesitar pode significar extinção. Tomar decisões rápidas, arriscar e impor vontade traz resultados. Isso não é justificativa moral, é observação pragmática. Sistemas que recompensam eficácia tendem a favorecer traços que produzem eficácia. Na sociedade complexa, esses traços assumem formas sofisticadas: ambição desmedida, pouca sensibilidade ao risco, capacidade de manipular narrativas e, por vezes, empatia atenuada. Para entender a dimensão filosófica, volte a Nietzsche. Seu diagnóstico foi duro. Moralidades não são universais, são instrumentos. Ele descreve duas morais: a dos senhores e a dos escravos. A moral dos senhores é definida pelos fortes, por aqueles que afirmam sua vontade. O que é bom para eles amplia sua capacidade de agir, criar e dominar. A moral dos escravos nasce da impotência. Sem poder impor a própria vontade, transforma-se a humildade, a submissão e o sofrimento em virtude. Essa inversão tem consequências concretas. Ao enaltecer submissão e humildade, uma cultura pode amortecer a ambição e penalizar a iniciativa. Em certo ponto, cria-se um vácuo de liderança. Na ausência de normas que incentivem risco e criação, emergem indivíduos que não se prendem a esses limites. Eles não buscam aprovação, impõem realidades. Ainda assim, Nietzsche não endossava a tirania sem reflexão. Seu ideal, o Übermensch, é menos dominação cega e mais autossuperação e criação de valores. O essencial é distinguir entre poder como coerção e poder como capacidade criativa. Líderes que dominam por medo constroem estruturas frágeis. Criadores que geram valor deixam legados duradouros. A alternativa prática não é ser vítima nem ser vilão. É aprender a jogar e a criar. E a psicologia moderna confirma partes disso. Pesquisas sobre personalidade apontam que traços como ambição elevada, baixa ansiedade e tolerância ao risco correlacionam-se com sucesso em ambientes competitivos. A empatia reduzida, quando presente, pode facilitar decisões duras sem paralisia moral. Isso não faz de todo poderoso um psicopata. Menos muitos combinam traços funcionais com princípios que orientam as escolhas menos, mas aponta mecanismos reais de seleção social. Porém, há um custo. Estratégias predatórias geram inimigos, ressentimentos e resistências. Tirania e exploração alimentam revoltas, rupturas econômicas e colapsos institucionais. Por isso, o sucesso rápido e agressivo tende a ser instável. A história registra governantes que derrubaram rivais com intriga e violência, apenas para ver seus impérios desmoronar anos depois. O que nasce da destruição costuma ser efêmero. O que nasce da criação persiste. Como então navegar sem abdicar de princípios? A resposta é: criar poder com propósito. Há táticas concretas. Primeiro, empatia estratégica. Não é sentimentalismo. É a habilidade de ler motivações alheias, antecipar movimentos e desarmar manipulações. Tudo isso sem internalizar hostilidade. Ler o outro é técnica de sobrevivência. Quem entende a psicologia do adversário ganha vantagem sem se afundar na imoralidade. Segundo, criar valor que não dependa de coerção. Construir produtos, ideias e instituições que as pessoas queiram e precisem torna seu poder sustentável. Resolver problemas reais cria dependência positiva menos uma forma de poder legítima. Terceiro, resiliência interna. Domínio emocional, disciplina e tolerância ao risco permitem decisões decisivas. A coragem pragmática não é crueldade. É capacidade de agir quando a hesitação custa caro. Quarto, limites éticos claros. Ser eficaz não exige abdicar da bússola moral, exige regras próprias e rigorosas. Autodisciplina e responsabilidade aumentam a legitimidade do poder. Outro aspecto crítico: desmistificar a falácia do mundo justo. A crença de que bondade sempre é recompensada leva à inação. Reconhecer parcialidades do sistema não implica aceitar injustiça. Significa aprender as regras e trabalhar para mudá-las a longo prazo. E ainda,
instituições. Indivíduos virtuosos podem ser sufocados por estruturas ruins. Criar instituições transparentes, mecanismos de responsabilização e redes de confiança altera incentivos. Sistemas bem desenhados penalizam exploração e valorizam criação e assim mudam o jogo. Os riscos práticos de adotar essas ideias incluem confundir estratégia com conivência moral. Aprender táticas do implacável sem filtros pode transformar você em imitador. Outro risco é a interpretação errada do Übermensch. Autossuperação sem reflexão vira narcisismo. Por isso, combinar poder com propósito e avaliação contínua é essencial. No mundo dos negócios, empresas que cresceram por inovação e utilidade real consolidaram vantagens sustentáveis. Em política, líderes que criaram instituições inclusivas duraram mais do que os que governaram apenas por força. Na vida pessoal, identifique um recurso escasso: habilidade, capital social, conhecimento menos aprimore-o até virar diferencial e construa uma rede de reciprocidade. Quando o confronto ocorrer, negocie bem, crie alianças e mantenha saídas. Saber recuar preserva possibilidades. Saber avançar gera ganhos decisivos. Saber quando cortar relações tóxicas é um tipo de força. Voltando a Nietzsche, o convite não é seja cruel, é assuma a responsabilidade por criar valores. Übermensch traduzido hoje é quem toma a vontade de poder e converte em projetos que elevam, não que esmagam. Conclua com pragmatismo. O mundo atual frequentemente recompensa eficácia e, com isso, traços implacáveis. Mas você pode ganhar com integridade. Desenvolva a leitura humana, invista em criação de valor, forge resiliência interna e lute para melhorar as instituições ao redor. Construa poder que não dependa de coerção. Se este episódio te fez pensar, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe esta conversa Sussurros da Mente. Curta e comente abaixo qual exemplo histórico mais te marcou. Vamos conversar, vídeo novo todo dia. Agora mergulhe em exemplos concretos não para celebrar ou demonizar, mas para aprender padrões. Pense em líderes que transformaram cidades em impérios, corporações em monopólios, movimentos em governos. Em muitos casos, o que diferenciou esses agentes não foi uma superioridade moral, mas uma combinação de timing, ousadia e compreensão das estruturas de poder. Considere um general que toma uma decisão arriscada numa manhã de inverno, enquanto seus adversários debatem estratégias. Essa decisão pode virar a maré. Considere também um empreendedor que lança um produto antes que o mercado entenda seu valor. Pode falhar, mas em caso de sucesso ganha vantagem competitiva. Tais exemplos repetem-se: ação rápida, disposição para errar e aprender, e a coragem de romper normas. Mas há também exemplos em que a vantagem vem de manipulação de narrativa. Instituições e massas respondem a histórias. Quem controla a narrativa controla percepções e percepções moldam mercados e lealdades. Campanhas bem arquitetadas, escândalos fabricados, ou mesmo a omissão calculada de fatos, tudo isso altera o equilíbrio de forças. A manipulação da narrativa é uma arma dupla, poderosa, porém arriscada. Gera resultados rápidos, mas corrói confiança a longo prazo. Outro padrão recorrente é a habilidade de construir alianças estratégicas. Isolar adversários e fortalecer parceiros cria um ecossistema de suporte. Isso vale tanto para o campo político quanto para o corporativo. Enquanto o implacável pode preferir confrontos diretos, uma estratégia mais sutil consiste em formar uma rede de dependência mútua que perpetue influência sem precisar de coerção direta. Em termos práticos, colher coalizões, garantir fornecedores, cultivar seguidores leais e investir em reciprocidade. Observe também a performance de símbolos. Símbolos do poder, títulos, selos. Aparições públicas calculadas menos amplificam a autoridade. Uma fala bem colocada, num momento de crise, um gesto público ou uma assinatura estratégica podem ser multiplicadores de legitimidade. Esses são elementos performáticos, mas realçam uma verdade profunda. Poder exerce-se também através de rituais e símbolos. Há ainda uma lição sobre escalabilidade. Práticas predatórias funcionam bem em ambientes fechados ou pequenos mercados, onde o efeito é direto e o dano colateral limitado. Mas em sistemas amplos, onde as instituições funcionam, ou a opinião pública importa, a exploração tende a gerar resposta coletiva. Por exemplo, práticas de negócios abusivas podem ser rentáveis por anos até que um regulador, um jornalista ou um concorrente exponha o esquema. Ou, numa escala política, atropelos podem incendiar revoltas e empurrar para reformas. Portanto, o sucesso de curto prazo do implacável não garante estabilidade. O que cria resiliência é escalar com legitimidade. Transformar poder em instituições, contratos e valor percebido. É aqui que se dá a diferença entre o tirano que cai e o estadista que deixa legado.
O primeiro extrai poder, o segundo o institucionaliza. Também há exemplos modernos onde vulnerabilidade moral foi disfarçada por competência técnica. Líderes carismáticos que geram crescimento trazem legitimidade automática, menos a prosperidade funciona como máscara. O público tende a aceitar excessos se perceber benefícios concretos. Isso é uma pista. Produzir valor tangível não apenas dá poder, mas cria permissões temporárias. Contudo, permissões morais acumulam dívida. Quando a máscara cai, a queda pode ser abrupta e pública. Além das táticas já citadas, vale observar o papel do tempo e da paciência estratégica. Nem todo poder é obra de uma ação singular. Muitas vezes é o acúmulo incremental pequenas vitórias, organização silenciosa, trabalho de bastidores que constrói impérios invisíveis. Estratégias de longo prazo raramente parecem espetaculares no dia a dia, mas sua soma produz estruturas que resistem a crises. Por isso, quem apenas busca ganhos imediatos perde a chance de edificar algo duradouro. Reputação também é moeda. Em mercados e comunidades fechadas, a confiança funciona como capital. Um indivíduo que sistematicamente atinge compromissos ganha margem para decisões ousadas. Reputação é construída por consistência e transparência. O oposto, manipulação recorrente, corrói rapidamente essa reserva. O paradoxo: a curto prazo, trapaças podem pagar. A longo prazo, investir em reputação gera retorno exponencial. Trata-se de transformar poder aparente em influência real, uma ponte entre eficácia e legitimidade. Há ainda a questão da especialização. Pessoas que constroem expertise em nichos pouco atendidos tornam-se indispensáveis. Esse é um caminho sustentável. Dominar uma competência rara, oferecer soluções e angariar dependência legítima. Nessa rota, a necessidade de recorrer a esquemas manipulativos diminui substancialmente. Seu valor fala por si. Outro fator é a adaptação institucional. Sabemos que instituições rangem e se reformam. Líderes que sobrevivem a crises costumam ser aqueles que anteveem mudanças institucionais e se reposicionam. Estratégia viva não é apenas vencer hoje. É reformular regras, escrever normas e participar da arquitetura do sistema. Construir capitais regulatórios, redes que influenciam como regras são implementadas, é uma habilidade de alto retorno, contanto que exercida com responsabilidade. Finalmente, há um componente cultural. Sociedades com tolerância menor à desigualdade e à exploração tendem a delegitimar práticas predatórias mais rapidamente. Contudo, cultura é maleável. Movimentos civis, mídia independente e tecnologia mudam o equilíbrio de informações e responsabilidade. A mesma tecnologia que permitia a manipulação agora facilita a exposição. Por isso, a habilidade de operar dentro e a favor de um ecossistema informacional transparente aumenta a sustentabilidade do poder. Resumindo, estudar exemplos revela caminhos de ação ética e eficaz. O objetivo é aprender padrões, velocidade de decisão, controle de narrativa, alianças estratégicas, institucionalização do poder, investimento em reputação, especialização e adaptação, e traduzi-los em práticas que constroem influência sustentável. No próximo bloco, seguiremos para o âmago psicológico, quais traços internos favorecem a tomada de poder e como desenvolvê-los sem perder a bússola moral. Agora vamos ao núcleo, a psicologia que facilita a ascensão em ambientes competitivos. Com que traços mentais alguém ganha vantagem? E como podemos cultivá-los eticamente? Primeiro, ambição e foco orientado por metas. Pessoas que definem metas claras e persistem independentemente de pequenos fracassos demonstram retorno consistente. A ambição, quando alinhada a um propósito, gera energia e atrai colaboradores. Significa priorizar recursos, sacrificar conforto e calibrar expectativas para horizontes longos. Diferença crucial: ambição que legitima a criação versus ambição que atropela a ética. Segundo, tolerância ao risco e baixa aversão à incerteza. Em decisões estratégicas, o medo paralisa. A disposição de agir sob incerteza distingue líderes. Isso não é bravata. É capacidade de avaliação de probabilidades e de aceitar taxa de falhas controlada. Para desenvolvê-la, treine decisões escaláveis em ambientes de baixo risco e aumente consciência dos custos reais de hesitar. Terceiro, regulação emocional. Paradoxalmente, a suposta insensibilidade de alguns líderes é muitas vezes um refinamento da capacidade de controlar respostas afetivas. Não se trata de reduzir empatia a zero, mas de manejar emoções para não comprometer decisões. Técnicas como atenção plena, reavaliação cognitiva e treino de exposição reduzem reatividade e aumentam clareza sob pressão. Quarto, habilidades sociais, persuasão, leitura emocional e construção de coalizões. Aquele que entende motivações alheias pode influenciar sem usar força bruta. Persuasão ética é sobre alinhar interesses e criar jogadas ganha-ganha. Aprender comunicação eficaz, narrativa e storytelling melhora sua capacidade de converter visão em ação coletiva. Quinto,
Mentalidade de aprendizado rápido. O ambiente recompensa a adaptação. Quem aprende com erros, ajusta e executa, tem vantagem cumulativa. Isso exige humildade epistemológica. Reconhecer incerteza, buscar feedback e iterar processos. Combine ciclos curtos de experimentação com revisão rigorosa de hipóteses. Sexto, controle da reputação e gestão de risco reputacional. Como discutido antes, reputação é capital, e sua preservação exige transparência seletiva, responsabilização interna e salvaguardas legais. Sistemas de governança e auditoria interna previnem abusos e permitem decisões audaciosas sem ruir a confiança. A psicologia das trevas, o chamado Dark Triad, recebe atenção porque em certos contextos tais traços facilitam decisões frias e rápidas. Porém, há diferença entre possuir um traço e ser dominado por ele. A maestria ética consiste em adotar a função instrumental de algumas habilidades cognitivas, sem permitir que motivos destrutivos guiem as ações. Por exemplo, a tomada de decisão impessoal pode ser útil em alocação de recursos, sem que a falta de compaixão justifique dano desnecessário. Modelos de liderança que combinam firmeza e cuidado demonstram melhor sustentabilidade. Liderança transformacional, inspirar, desafiar e apoiar processos de crescimento tende a criar culturas que suportam desempenho sem erosão moral. Isso mostra que traços à prova de hesitação podem ser acoplados a práticas empáticas para gerar resultados sem exploração. Como treinar essas capacidades? Práticas concretas. Rotinas de decisão. Use checklists para decisões críticas. Simule cenários e crie métricas de saída claras. Treinamento de exposição. Enfrente pequenas incertezas calculadas para reduzir pânico em situações maiores. Feedback 360 e mentoria. Sistemas que tornam visível o impacto de decisões e responsabilizam líderes por consequências. Exercícios de narrativa. Aperfeiçoe a capacidade de contar histórias que articulam propósito e benefícios mútuos. Programas de governança, protocolos que assegurem limites éticos, mesmo quando se busca a performance. Vamos aprofundar em técnicas concretas de treino mental e social, com foco em mecanismos replicáveis. Para começar, simulações de crise. Reúna um pequeno grupo de confiança e crie cenários improváveis que forcem decisões rápidas, uma falha de produto, uma campanha de difamação ou uma quebra de fornecimento. Pratique comunicação clara, linhas de responsabilidade e decisões de contenção. Essas simulações desenvolvem reflexos estratégicos sem custo real. Outro exercício poderoso é a auditoria moral. Mensalmente reveja decisões controversas, quais foram os ganhos, quais os danos colaterais e como minimizar impactos futuros. Documente aprendizados e compartilhe com mentores. Esse processo transforma a intuição em política pública pessoal e reduz o risco de se tornar cínico pela repetição de escolhas justificadas pelo sucesso. Negociação é a habilidade central. Estude técnicas de BATN. Aprenda a preparar concessões e a construir superioridade de informação não para manipular, mas para assegurar acordos equilibrados. A vantagem negociadora preserva recursos e evita confrontos desnecessários. Relações de confiança exigem reciprocidade calculada. Estruture contratos sociais, promessas, pequenas demonstrações de valor e mecanismos de verificação. Pequenas ações repetidas criam crédito moral. Esse crédito permite agir com coragem quando necessário. Em termos de saúde mental, pratique regulação do estresse. Um líder que sucumbe ao estresse explodirá em decisões precipitadas. Técnicas como respiração deliberada, sono regular, exercício físico e desconexão digital ajudam a manter clareza. Ironia prática. Cuidar do corpo é também estratégia de poder. Finalmente, monitore métricas de impacto. Defina indicadores que capturem não apenas lucro, mas também saúde organizacional, turnover, satisfação, reputação pública e feedback externo. Sistemas que medem impacto coíbem práticas predatórias porque mostram custos reais a médio prazo. A soma dessas técnicas cria um ecossistema pessoal e institucional que permite agir com firmeza sem degradar os próprios meios de ação. Power comes with responsibility e responsabilidade é mecanismo de durabilidade. Ao combinar treino mental, governança, negociação e métricas, você constrói um círculo virtuoso. Agir com coragem, avaliar consequências, corrigir rota e consolidar ganhos legítimos. O próximo bloco converterá essa base em um playbook prático. Ações diárias, semanais e trimestrais pronto para implementação imediata. Pronto menos aqui está o playbook prático, desenhado em camadas temporais. O que fazer diariamente, semanalmente e trimestralmente para construir poder legítimo, sustentável e alinhado com princípios, autor rotina diária, hábitos de execução, planejamento de 15 minutos. Defina 3 tarefas de alto impacto. A restrição, força, foco. Revisão de riscos de 5 minutos.
Identifique decisões que podem gerar custos reputacionais ou legais hoje. Se houver, desenhe mitigação rápida. Comunicação clara. Escreva uma mensagem curta para sua equipe com objetivos do dia menos clareza, reduz ruídos e evita mal-entendidos. Aprendizado ativo. 30 minutos de leitura ou curso em sua área. Conhecimento reduz dependência de soluções de curto prazo. Cuidado com energia, sono, hidratação e movimento. Bedrock da tomada de decisões. Rotina semanal tática e feedback reunião de alinhamento. 1. Hora para revisar métricas-chave e remover obstáculos. Priorize decisões que desbloqueiem progresso. Simulação curta 30 minutos para ensaiar respostas a uma ameaça hipotética mídia, concorrente, falha. Reforce responsabilidades. Revisão de reputação. Verifique menções públicas e responda com transparência. Abordar pequenos problemas antes que cresçam evita crises. Rede ativa. 2-3 contatos estratégicos por semana troque valor. Não apenas pedidos. Construir rede é acumular capacidade de ação ciclo trimestral, estratégia e institucionalização. Auditoria moral e estratégica. Reveja decisões críticas. Avalie impacto financeiro, legal e reputacional. Formalize políticas de melhoria, inovação e expansão. Identifique uma frente de criação de valor para investir no trimestre e aloque recursos. Treinamento de liderança. Organize workshops de governança e comunicação para líderes-chave. Instituir práticas de responsabilidade, revisão de alianças. Renegocie termos, fortaleça contratos e identifique novos parceiros que aumentem resiliência. Ferramentas práticas e checklist de decisão crítica. Use 5 perguntas. 1. Qual é o ganho esperado? 2. Quem será afetado? 3. Quais riscos reputacionais? 4. Quais salvaguardas legais? 5. Como será mensurado o sucesso? Ficha de simulação. Descreva o cenário. Atores. Canais de comunicação. Passos imediatos e responsáveis. Tempo estimado de resposta 24H Template de auditoria moral. Decisão, justificativa, impacto, lições, ação corretiva. Táticas de comunicação framing. Defina termos do debate cedo, para evitar ter que reagir a narrativas adversas. Transparência proativa. Comunicar erros controladamente cria confiança e reduz rumorologia. Narrativa de valor. Sempre ancorar decisões em benefício claro para público ou stakeholders. Negociação e alianças prepare batinar. Sempre tem alternativa viável. Isso reduz vulnerabilidade. Crie instrumentos de reciprocidade. Acordos simples que garantam benefícios mútuos, com cláusulas claras de revisão. Use âncora psicológica. Introduza a primeira proposta para moldar expectativas, mas deixe espaço para concessões negociadas. Gestão de crise e contenção isolar rapidamente a área afetada. Limitar dano é prioridade. Comunicar internamente com transparência e responsabilidades claras. Quando necessário, ofereça reparação concreta ao público afetado. Medidas sinceras resgatam parte da confiança perdida. Cultura e governança. Vincule incentivos a métricas que avaliem também saúde organizacional, retenção, satisfação, não apenas resultados de curto prazo. Estabeleça canais de denúncia independentes. Pessoas confiantes em relatar abusos impedem escalada de práticas tóxicas. Promova a diversidade de pensamento para reduzir riscos de decisões em bolha. KPIs sugeridos. Net Promoter Score, turnover, tempo de resolução de crise, crescimento de receita ajustado pela qualidade do portfólio, métricas de inovação, novos produtos, serviços lançados. Integre feedback qualitativo com dados quantitativos para decisões sobre medidas. Planejamento pessoal para líderes. Mentoria trimestral. Tenha um mentor externo que questione decisões e ofereça perspectiva. Sabbatical Program. Planeje pausas regulares para evitar burnout e recalibrar propósitos. Documente decisões estratégicas importantes. Isso cria legado e facilita a sucessão. Exemplos do micro. Ações de alto impacto antes de lançar um projeto. Faça uma pequena consulta com stakeholders-chave para detectar objeções não vistas. Se enfrentar controvérsia pública, libere um relatório transparente com dados auditáveis. Para aumentar influência, publique análises profundas que ajudem o público a entender problemas complexos. Menos conteúdo, constrói autoridade. Abaixo, 2 scripts práticos. Um para comunicação em crise e outro para negociação difícil que você pode adaptar. Script de comunicação em crise minimiza danos. Abertura curta. Reconhecemos o problema e estamos tomando medidas imediatas. Fatos conhecidos que usamos. Sem especulação. Ações tomadas. Passos concretos e prazos. Responsáveis. Quem lidera a resposta. Próximos passos.
Quando atualizaremos o público e como receberão mais informações. Feche com empatia e compromisso público de correção. Script de negociação: quando a pressão é alta, inicie com reconhecimento dos interesses da outra parte. Apresente proposta de valor claro e ancore com sua melhor alternativa. Ofereça concessões condicionais: concedo X se vocês garantirem Y. Termine com acordo de follow-up e um mecanismo de verificação. Proteções legais e éticas: consulte regularmente a assessoria jurídica para ajustar contratos e políticas internas. Redija políticas claras de conflito de interesse. Implemente auditoria externa anual para reforçar legitimidade. Sucessão e legado: planeje sucessão com antecedência. Um líder que não prepara sucessor arrisca colapso institucional. Documente processos-chave e descentralize decisões rotineiras. Isso preserva a ação durante transições. Métricas culturais: exemplos, percentual de decisões com justificativa documentada, índice de diversidade de ideias em reuniões estratégicas, tempo médio entre identificação de risco e resposta. Estes elementos práticos reduzem o risco de imitação cega das táticas implacáveis e aumentam a probabilidade de construir poder que melhora a vida de outros. Faça do poder uma ferramenta de criação, não de pilhagem. No bloco final, vamos confrontar objeções, sumarizar o roteiro vital e encerrar com um apelo direto. O que você pode começar a fazer hoje? Passos concretos nos próximos 30, 90 e 365 dias. E como medir se você está no caminho certo? Chegamos ao fechamento menos. Aqui enfrentamos objeções comuns, testamos respostas e damos os passos concretos para a ação imediata. Se você ouviu tudo até aqui, prepare-se para transformar conhecimento em trajetória. Objeção 1. Se eu aprender a jogar o jogo do poder, vou virar uma pessoa má. Resposta: aprender regras não é adotar imoralidade. Pense em um juiz que conhece táticas legais para desmontar um argumento. Esse conhecimento serve à justiça, não ao contrário. Diferencie técnica e propósito. Use técnica para proteger seus valores, não para corroê-los. Objeção 2. Mas e se o sistema for tão corrupto que mesmo estratégias éticas falham? Resposta: sistemas variam menos, alguns exigem mudança estrutural. Estratégias individuais ainda importam. Construir instituições, alianças e reputação cria alavancas para reformar sistemas. O poder ético pode ser agente de mudança quando acumulado. Objeção 3. Não tenho recursos para competir. Resposta: comece pequeno. Domine uma habilidade nichada. Construa credibilidade local e escale. Microvitórias convergem. A paciência estratégica é um diferencial competitivo. Objeção 4. E a empatia? Não vou perder senso humano. Resposta: a empatia é essencial. A diferença é praticar empatia estratégica menos compreender sem internalizar. Isso permite decisões firmes, com menor dano colateral. Caminho dos próximos 30, 90 e 365 dias. Passos mensuráveis. Próximos 30 dias menos ação imediata. Estabeleça 3 metas de alto impacto e escreva-as. Implemente a rotina diária. Planejamento de 15 minutos, revisão de riscos. Conduza uma mini auditoria moral sobre a última decisão importante. Contate 2 mentores ou parceiros estratégicos para orientação. Próximos 90 dias, tática e execução. Realize 4 simulações de crise com sua equipe. Lance um projeto de criação de valor que resolva um problema real do seu público. Institua um mecanismo de feedback 360º. Documente processos essenciais para a segurança operacional. Próximo ano, escalar, institucionalizar, formalize políticas de governança e auditoria externa. Invista numa frente de inovação com recursos dedicados. Treine líderes para a cultura de responsabilidade. Meça e publique indicadores de impacto social e organizacional. Como mensurar sucesso? Curto prazo: execução das rotinas diárias e redução de pequenas crises. Médio prazo: aumento de reputação, retenção de talento e melhoria de métricas de saúde organizacional. Longo prazo: sustentabilidade do projeto, legado institucional e capacidade de promover reformas. Histórias de risco e reabilitação: considere casos em que líderes caíram por excesso de confiança. Muitas quedas começam com micro-compromissos éticos, pequenas alterações justificadas pelo resultado imediato. A solução prática é tolerância zero para padrões repetidos de violação, não apenas punição pontual, mas processos que detectem tendências e intervenham cedo. Também há histórias de reabilitação. Líderes que reconheceram erros, se retrataram publicamente, repararam danos e reconstruíram legitimidade através de trabalho consistente. A chave é transparência genuína, ações auditáveis e o tempo como aliado menos a repetição de boas práticas reconstrói credibilidade. A ética do poder guia final. Poder sem propósito é violência. Propósito sem poder é impotência. A ética do poder propõe unir os dois. Lutar para criar, proteger o frágil
instituir regras justas e construir valor. Não se trata de ingenuidade, mas de ambição com limites. Uma última imagem. Imagine-se na beira de um penhasco. Atrás, o conforto de uma vida previsível. À frente, um precipício incerto onde é possível construir algo novo. Hesitar mantém você seguro e invisível. Avançar exige coragem, mas se você levar consigo um mapa moral, instrumentos práticos e aliados preparados, a travessia é estratégica, não temerária. Se este conteúdo ressoou, inscreva-se agora, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta reflexão sussurros da mente. Curta, comente qual dos passos você fará nas próximas 24 horas e volte amanhã para mais vídeo novo, todo dia.